dia para mais um desafio de Provérbios, capítulo 9. A sabedoria e a falta de juízo. Aqui, Provérbios capítulo 9, vai falar muito da sabedoria e o contraste com a falta de juízo. O que é melhor? Ter sabedoria ou não ter juízo, ignorar a sabedoria que vem de Deus? É Deus que nos dá a sabedoria. A sabedoria construiu essa casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aqui, você querendo dizer que a sabedoria, ela está no topo. A gente tem que buscar adquirir sabedoria. Ela mandou matar animais para uma festa, quer dizer que ela convida para a gente ter essa plenitude que a sabedoria traz. Ela nos convida para a gente ter alegria, ter celebração, ter comunhão. Na Bíblia, geralmente o vinho, ele representa bênçãos, generosidade de Deus. Então, ela está sempre falando para a gente ir ao banquete da sabedoria, celebrar a vida, o conhecimento, ter uma comunhão, uma celebração mesmo. Por isso que ela fala, adquire sabedoria. A sabedoria, ela mandou matar animais para uma festa, preparou vinho, pôs à mesa, porque aqui está falando para a gente buscar essa sabedoria, ter comunhão, ter alegria. Aí mandou seus empregados gritarem do lugar mais alto da cidade, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Muito se fala o quanto que os relacionamentos, o meio que a gente vive, influencia nas nossas atitudes, nossas ações, na nossa vida. Então, olha o tanto que a sabedoria, ela já dá esse conselho. Deixe a companhia dos tolos. Por quê? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, a gente é fruto do nosso meio. Se a gente andar com pessoas sem juízo, com pessoas tolas, que não obedecem a Deus, pessoas que não se importam em fazer o que é certo, está sempre caindo em problemas que a gente não entende, mas é porque a pessoa não tem sabedoria. Aqui ela está falando, deixe a companhia dos tolos e vivam. Siga o caminho do conhecimento. 2 conselhos que ela dá aqui. Deixar a companhia das pessoas que não têm sabedoria, das pessoas tolas, das pessoas sem juízo, e buscar o conhecimento. Buscar estar com pessoas que querem adquirir conhecimento, querem servir a Deus, querem ter sabedoria. Então, um provérbio de sabedoria é: pare de andar com pessoas tolas. Se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer adquirir sabedoria, não ande com pessoas tolas. Toda vez que Deus queria usar uma pessoa na Bíblia, ele isolava essa pessoa. Toda vez não, na maioria, quando tinha um grande propósito. Porque primeiro Deus tira a parte das pessoas para depois viver o propósito. Viver o deserto para depois viver o propósito. E a gente já pode começar a fazer isso porque é um conselho de sabedoria. Tire da sua vida as pessoas que são tolas, pessoas que não fazem o que o próprio manual da vida ensina, porque as consequências desses atos delas podem respingar em você, podem refletir em você. A gente sempre, como a gente é fruto do nosso meio, a gente sempre pode ter consequências que aquele meio vai nos trazer. Então, um conselho de sabedoria é: busque dar com quem tem sabedoria. Saia da companhia dos tolos e busque conhecimento. Quando você busca conhecimento, automaticamente você busca o meio de pessoas que estão
querendo ter conhecimento, querendo ter sabedoria, e até por questão de mentalidade, quando você começa a buscar sabedoria, conhecimento, começa a ir para esse mundo, mudar a sua mentalidade, até o seu próprio meio gera aquela desconexão. Muitas vezes as pessoas vão até querer te trazer de volta, querer que você pense igual elas. Não, para com isso. E se você ouvir essas pessoas, você nunca vai ter sabedoria. E quando você começa a mudar a sua mentalidade, até gera essa desconexão também. Então, por dois motivos. Um, que você tem que se afastar, e outro, porque até as pessoas elas não vão se conectar e vão querer se afastar também. Porque todo mundo, tanto os tolos quanto os sábios, querem estar perto de pessoas que pensam igual, que fazem as mesmas coisas, porque só assim tem conexão. Deixe a companhia dos tolos e vivam, siga o caminho do conhecimento. Versículo 7. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Olha, outro provérbio de sabedoria. Não repreenda uma pessoa vaidosa. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que você vai conseguir é que a pessoa te insulte, te agrida com palavras, ou até verbalmente, até fisicamente mesmo. Se você vê que é uma pessoa tola, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que está sempre falando dela mesma, está sempre se exaltando, está sempre olhando para o seu próprio umbigo, não repreenda. Porque a única coisa que você vai conseguir é ser insultado. A única coisa que você vai conseguir é que a pessoa vá para cima de você igual um animal feroz. Deixa a pessoa cair nos seus próprios erros, deixa a pessoa ter as consequências de ser uma pessoa vaidosa. Então nunca repreenda. Por mais que às vezes dá uma raiva, dá uma aflição, dá vontade de falar, você está errado, não é assim. Ou dar um conselho de sabedoria. Só que conselho de sabedoria a gente só dá quando a pessoa pede. Porque além disso, além de ser um pedido, se você passar disso, é uma opinião. As pessoas não valorizam a opinião. Opinião é uma coisa que é dada sem ser pedida. Conselho de sabedoria é um conselho quando é pedido. Então a pessoa vai valorizar a sua opinião, a sua atitude, quando for um conselho, quando ela pedir. E geralmente a pessoa está aberta para aquilo. Então nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Nunca fale você está errado, nunca tente dar conselhos, por mais que seja a pessoa que você gosta, porque ela vai te insultar e você vai falar, nossa, eu só queria ter ajudado. E a pessoa não quis ouvir. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Isso é muito bem tenso, porque se você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada e você querer ajudar na maior boa vontade, você está certo e ela ainda vai te humilhar. Porque é uma pessoa tola, uma pessoa que não tem sabedoria, os maus eles estão sempre querendo ofender os outros. Então, numa oportunidade dessa, é aí que ele vai ofender mesmo. Então, se você tentar corrigir, não corrija. Fique na sua, respira, porque isso é bom para você e deixa a pessoa ter as consequências dos seus próprios atos. Tem um provérbio que fala assim, a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Ela vai ter as consequências dos seus atos. Não tente corrigir a pessoa para você não ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Quantos relacionamentos se desfez, quantas brigas e intrigas já aconteceu porque uma pessoa vaidosa não aceitou um conselho, não aceitou ouvir que estava errado. Por isso que é uma pessoa vaidosa, por isso que é uma pessoa mal, por isso que é uma pessoa orgulhosa e que tem consequências graves na vida. Então,
O orgulho, as brigas, elas vêm do orgulho. Então nunca repreenda a pessoa orgulhosa, vaidosa, porque ela o odiará por isso. E ele fala, mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Perceba que a pessoa vaidosa, a pessoa tola, ela é uma pessoa orgulhosa. E a pessoa sábia, a pessoa que tem discernimento das coisas, conhecimento, ela é uma pessoa humilde. Ela é uma pessoa que sabe quem ela é, porque humildade é saber quem eu sou. Ela sabe quem ela é e ela não fica... A opinião dos outros não afeta. E se ela estiver errada, ela vai agradecer. Fala, nossa, eu não estava vendo por esse lado. Muito obrigada, que bom que você me falou. Então, se você quiser dar um conselho de sabedoria, dê para uma pessoa sábia. É muito difícil você ver um sábio fazendo uma coisa errada. Claro que faz, porque todos nós somos seres humanos. Só que uma coisa que é escancaradamente errada, porque ela é uma pessoa sábia, uma pessoa humilde. E quando você repreender a pessoa que ela estiver errada, a pessoa que tem sabedoria, ela vai te respeitar. Ela vai falar assim, nossa, obrigado por você ter me falado. Eu não estava vendo por esse ângulo. Olha o tanto que é importante a gente ter humildade. Aceitar conselhos para melhorar, para ser uma pessoa íntegra, para seguir o manual da vida e para ter os benefícios que é ter sabedoria, para ter os benefícios que é ter conhecimento. Então, duas coisas que Provérbios nos ensina. Nunca repreenda uma pessoa tola, alguém que está fazendo uma coisa errada. E se você tiver que repreender, repreenda uma pessoa sábia, se ela estiver fazendo alguma coisa errada, que ela vai te respeitar, ela vai agradecer, vai falar assim, nossa, obrigada, eu não estava vendo por esse lado. Qualquer coisa, versículo 9, qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. É uma pessoa que está sempre flexível para ouvir a opinião dos outros, quem tem sabedoria. É uma pessoa que está sempre querendo, está aberta a novos conhecimentos, está aberta a entender o que as pessoas estão pensando, qual a opinião dos outros, para ela ter uma base para ver o que é certo e o que é errado. Não que a pessoa se deixe levar pela opinião dos outros, mas ela tem uma base de será que o que eu penso é certo? Será que essa pessoa não tem um conhecimento que eu preciso aprender? Então a pessoa que tem sabedoria, ela está sempre buscando adquirir mais sabedoria. A pessoa que quer ser verdadeiramente sábio, ela busca sempre, cada vez mais, ter sabedoria. Então tudo que você ensinar para uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. Ela vai estar atenta para te ouvir. E você também seja essa pessoa, esteja atento para ouvir ensinamento de sabedoria. E onde a gente encontra sabedoria? No próprio manual da vida. O manual da vida é como nós devemos viver. É seguir, colocar em prática. Ler e colocar em prática. E assim a gente adquire sabedoria. Provérbios, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, a sabedoria vem dele. Então, para ser sábio, para ter sabedoria, para ter todos os benefícios, como eu já falei em outras lives, de ter sabedoria, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Se você teme a Deus, se você ama a Deus, se você confia nele, se você quer seguir o manual da vida, então, esse é o primeiro passo para você ter sabedoria. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Esse temor a Deus é você obedecer, mesmo sem entender. É você pedir conhecimento, discernimento. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero te honrar. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Porque a sabedoria, no final, é você ter muito amor dentro de si.
amor a Deus acima de tudo, amor próprio, que é importante, a gente soldar o que a gente tem, e amor ao próximo. Então, temer o Senhor Deus é o princípio da sabedoria. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você quer compreender o que acontece nesse mundo, por que eu faço o que faço, por que isso acontece, qual que é a diferença de uma coisa para outra. Se você conhece o Deus Santo, se você lê a Bíblia cada vez mais, para ter esse conhecimento que a Bíblia é a própria palavra de Deus, você vai ter compreensão das coisas. Ao contrário dos tolos, que nunca entendem nada do que está acontecendo. O caminho deles são como uma escuridão, eles não sabem para onde está indo, não sabem o que está acontecendo na vida, porque eles só estão em busca de prazeres e de satisfazer suas próprias tolices. Não seja essa pessoa. Se você conhece o Deus Santo, você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Outro benefício de ter sabedoria. A sabedoria fará com que você tenha uma vida mais longa. Porque a gente sabe que pecado ele leva à morte. E o que é pecado? Transgressão da lei. O que é a lei? A gente vai resumir em uma palavra só, é amor. Quando a gente deixa de amar, a gente está pecando. Por isso que no Novo Testamento fala assim, por isso todo mundo que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, a sabedoria fará que você viva uma vida mais longa. Por quê? Você ama a Deus acima de tudo, você tem amor próprio, você cuida de você ama o próximo e você tem uma vida mais longa por isso. Se a gente colocar em prática o amor, no amor não existe lei. As pessoas pensam que a lei é para ser salva. Ninguém é salvo pela lei, é salvo pela graça. Só que a lei é a lei do amor, é a lei da liberdade. E quando a gente coloca em prática o que a lei nos ensina, que é amar a Deus acima de tudo, amar a nós mesmos e amar o próximo como a gente se ama, a gente tem uma vida mais longa, porque isso é ter sabedoria. Não é que você vai fazer por obrigação. Ninguém é salvo por fazer nada. A salvação é pela graça. Mas viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida longa, uma vida com sabedoria, é você amar. É amar a Deus, amar acima de tudo, amar amor próprio e amar as pessoas também. E aí ele ainda dá uma advertência, um conselho. Se você for sábio, o lucro será seu. Se você zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Ele fala, olha, a sabedoria vai te dar uma vida longa, vai fazer você ter uma vida tranquila, vai fazer você ter uma vida feliz. E se você for sábio, o lucro é só seu. Você vai lucrar com isso. Se você não ter amor dentro de você, se você não ter sabedoria, se você zombar de tudo, que essa zombaria é zombar da lei do Senhor, da lei do amor, você mesmo sofrerá as consequências. Todos nós, quando caímos em alguma coisa ruim na vida que acontece que a gente não entende, porque a gente quebrou um princípio do amor. Seja amor a Deus acima de tudo, seja um amor com o próximo, ou seja, falta de amor com nós mesmos. Então, se você zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então, é muito bom ter sabedoria. A sabedoria vai te dar honra, vai te dar uma vida longa, uma vida tranquila. E se você zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Provérbios é muito tapa na cara que a gente acorda para a vida. Meu Deus, eu preciso adquirir sabedoria. Versículo 13. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou no banco no lugar mais alto da cidade. Quando ele compara a falta de juízo com uma mulher tola e sem vergonha, porque a falta de juízo, não ter discernimento das coisas, fazer o que nos dá prazer momentâneo, como o Eclesiastes fala, o prazer não serve para nada, tudo é ilusão. É porque a falta de juízo, ela é muito sedutora.
ela é muito atraente, porque é muito bom a gente fazer aquilo que dá vontade na hora, satisfazer prazer rápido, assim, é atraente, é sedutor a falta de juízo, porque senão a maioria das pessoas teriam sabedoria, não teriam falta de juízo, porque é atraente, é sedutor você não ter sabedoria, porque para ter sabedoria, a lei, ela é disciplina, então para a gente ter sabedoria, a gente tem que ter disciplina. E a falta de juízo, ela é muito sedutora, a gente querer só estar em busca de prazeres, estar só em busca de satisfação pessoal. Ela sempre se aposta em sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. Grita aos que passam preocupados com os seus negócios. Entre gente tola e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Versículo 18. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem, e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Olha como o pecado leva à morte, a falta de juízo, a tolice, a busca de prazer momentâneo, de satisfação pessoal, só está em busca de satisfazer os instintos da nossa própria natureza humana. A pessoa morre cedo, a pessoa ela tem as consequências do pecado, a transgressão da lei. E é muito sedutor porque é uma ilusão que a pessoa pensa: vou ter uma recompensa, vou ter um prazer rápido. E não, isso não é verdade, porque é tudo ilusão. Quando a gente pensa que a felicidade está na forma, a felicidade está em satisfazer as nossas vontades, em transgredir a lei do Senhor, a gente vê que é tudo ilusão. E quem está sempre transgredindo a lei, está sempre caindo no pecado, na tolice, porque isso é tolice, é uma pessoa que está nas profundezas do mundo dos mortos, que ele fala, que a sabedoria fala aqui. Porque quando você não adquire sabedoria, você morre mais cedo. Quando você não tem sabedoria, alguma maldição vem porque você negligenciou a sabedoria. A sabedoria, ela estava no princípio, quando Deus criou tudo. A sabedoria, ela nos faz ter uma vida tranquila. Então, é muito importante. Tem um livro que fala assim: disciplina e liberdade. E a lei, ela nos disciplina, mas ao mesmo tempo, ela nos dá sabedoria. A maior sabedoria que a gente pode adquirir é a que eu já falei. É amar a Deus acima de tudo. É ter amor próprio, porque se a gente negligencia o amor próprio, a gente morre mais cedo. Se a gente negligencia o amor pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde emocional, tem consequências também. E quando a gente é um ser humano egoísta, quando você deixa de amar o próximo, também tem consequências. Então, é tudo ilusão, porque não adianta a gente querer fazer o que dá vontade, sendo que as leis da natureza que Deus deixou, a gente não consegue fugir dela. A lei da unidade, tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Então, pensar que tudo que você faz de bom para o outro é para você que você está fazendo. Só que você está fazendo 10 vezes mais, está fazendo multiplicado aquilo. E tudo que você planta, volta para você 10 vezes mais. E a gente só pensa na lei da semeadura como uma coisa ruim. Ai, meu Deus, vou receber de volta. Se você planta o que é bom, se você planta o amor, você vai colher muito, muito mais. Você vai colher respeito, você vai colher a sabedoria, que é você colocar o amor em prática. Você vai ter uma vida longa, tranquila. E não é fácil deixar as nossas vontades de lado para fazer a vontade do Senhor. Só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor do que a nossa. É muito melhor a gente fazer a vontade daquele que criou os céus e a terra, que sabe tudo como funciona, porque a gente não entende nada, a gente só vê
só vê o que os nossos olhos enxergam, não vê o mundo como ele é de fato. Então é muito melhor fazer a vontade do Criador do que fazer a nossa. E isso é ter sabedoria. Quando a gente adquire sabedoria, Deus fica orgulhoso da gente, falando: meu filho, eu ficarei muito orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Então olha o tanto que é importante a gente pegar todo o conhecimento que a gente tem e colocar em prática. O desafio de Provérbios, ele já existe há algum tempo, muitas pessoas já fazem. E esse desafio é importante porque com 2 anos que você estiver fazendo esse desafio, você começa a adquirir sabedoria. Então, pegue todo o conhecimento de Provérbios e coloque em prática. Pegue todo o conhecimento de Provérbios e o que você aprendeu hoje, você já coloca na prática. Porque se você só estudar e não colocar em prática, isso é tolice. Tem um provérbio que fala assim: os tolos, eles buscam tanto conhecimento, mas eles nunca aprendem nada mesmo. Não adianta o tolo buscar conhecimento, porque ele não aprende nada mesmo. Porque não adianta a gente pensar só: eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Se você não colocar em prática, você nunca vai ter o resultado daquilo. E muitas pessoas pensam: nossa, eu já investi tanto em conhecimento, a vida está do mesmo jeito, isso não dá certo, isso não funciona. Mas se não colocar em prática, é tolice. A sabedoria é você pegar o conhecimento que você aprendeu e aplicar na prática para você ter o resultado. Eu falo isso porque até isso enraizar dentro de mim, porque eu ficava só lendo, até eu entender que o que eu estava lendo eu tinha que colocar tudo em prática, porque muitas vezes a gente lê um versículo de Provérbios e fala assim: não, isso aqui não é pra mim. Nossa, eu conheço alguém que tinha que saber disso. Não, isso daqui, por exemplo, ajude os pobres necessitados. Não, isso aqui é pra quem tem dinheiro. Eu não posso ajudar agora. Só que Deus não falou assim: se você puder, se você for rico, Ele falou: ajude. E sempre que a gente deixa de ajudar as pessoas menos favorecidas que a gente, porque tem, sempre que você deixa de ajudar alguém, você está roubando o seu próximo. Porque se Deus mandou você dar uma parte do que você tem, do que Ele te deu para ajudar o próximo, se você retém, você está roubando o seu próximo e isso é pecado. Então, pense que tudo que está na Bíblia, no Provérbios, no Manual da Vida, não é para a pessoa do seu lado, não é para a pessoa que você conhece que deveria fazer, é para você, é para mim, é para a gente. Então, quando a sabedoria fala: eu falo com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Então é com a gente que está falando. Então faça isso. Você não tem desculpas para não cumprir princípios bíblicos. E sempre que você vê que tem alguma área na vida que você acredita que não tem o resultado que você deseja, que tem alguma coisa errada, é porque você está quebrando princípios bíblicos naquela área. Se for finanças, está quebrando princípios bíblicos financeiros. Se for relacionamentos, está quebrando princípios bíblicos de relacionamento. Então, o Provérbios fala assim: mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Geralmente, quando tem brigas em um relacionamento, quando tem xingamentos, quando tem confusão no relacionamento, existe uma pessoa orgulhosa. Um dos dois é orgulhoso. Então, esse orgulho leva a pessoa à destruição. Quando você está com um relacionamento conturbado, pode ter certeza que você quebrou algum princípio bíblico. Seja na hora de escolher, seja porque não era da vontade de Deus para a sua vida, e por isso Ele não deixa ter paz naquele relacionamento, porque não foi a vontade dele. Você negligenciou a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, ou porque você é a pessoa orgulhosa, ou porque você é a pessoa que está causando a briga, porque é você que não tem sabedoria para ter humildade e reconhecer os seus erros. Então tudo no final é sobre quebrar princípios, é sobre quebrar a lei do Senhor, sobre quebrar o que a Bíblia nos ensina. Então,
quando você tiver alguma área que você não entende porque aquilo está acontecendo na sua vida, pense que não é injusto. A gente só colhe o que a gente planta e pode ter sido pode ser um plantio de uma forma direta ou indireta. Como, por exemplo, se alguém está num relacionamento ruim, é uma pessoa boa, mas está num relacionamento ruim que não é saudável, é uma quebra de princípio bíblico. Não é que a pessoa é uma pessoa ruim, mas se ela não casou errado, se ela teve um relacionamento errado, ela quebrou um princípio bíblico. E a gente tem consequências quando quebra princípios. Por isso que é bom a gente ler o manual da vida e saber aonde que eu estou errando, o que eu preciso fazer para mudar. Davi, quando ele teve as consequências do pecado de transgredir a lei, quando ele adulterou com Betseba, ele falou assim: que bom que eu fui corrigido, porque agora eu aprendi a lei do Senhor, eu aprendi a temer a Deus. Então, esse é o espírito, é a gente pensar: nossa, isso é muito bom para mim, que agora eu vou aprender e vou colocar em prática para me ter os resultados que a sabedoria me traz, os resultados que é ter uma vida longa, uma vida feliz, uma vida com prosperidade em todas as áreas da vida, porque isso é ter sabedoria. Então, pegue os conselhos de Provérbios e coloque em prática. Não pense que o que está acontecendo na sua vida é injusto. Foi só uma quebra de princípio e tudo bem. Todos nós erramos e todos nós temos essa tendência a fazer a nossa própria vontade e deixar a própria Bíblia de lado. Só que a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor a gente fazer a vontade do Senhor. Então pegue esses conhecimentos que você adquiriu até hoje e ao decorrer do desafio de Provérbios e coloque em prática para você ter prosperidade em todas as áreas da vida. Na saúde, no emocional, na saúde física, saúde financeira, na saúde familiar, nos relacionamentos no geral. É uma vida longa, uma vida com saúde, uma vida com prosperidade. Então coloque em prática para você ter sabedoria. Então é isso, gente. Tenham um bom dia.